Graça e paz, queridos irmãos, um bom dia a todos. Hoje, dia 23 de outubro de 2025, nosso devocional diário está em João, capítulo de número 7. Jesus vai à festa dos tabernáculos. E durante aquela festa, o versículo 2 diz para nós que havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia alguns, ele é bom, e outros diziam não, antes engana o povo. E no meio da festa, Jesus sobe ao templo e ali ele começa a ensinar. E ele diz: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus, ele está ali, está ensinando, e ele deixa claro que aquilo que ele está falando não é unicamente dele, é daquele que enviou, é a doutrina que vem de Deus. E ele falando sobre isso, a Bíblia diz no versículo 31 que muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo estava convencendo aquela multidão de que ele era o Cristo, sem saberem algumas coisas que o Messias faria, e com certeza o que Jesus estava fazendo era o suficiente para que isso pudesse acontecer. Claro que os fariseus não ficaram para trás, eles tinham muito inveja, queriam acabar com Jesus, e no versículo 32 nós vamos ouvir eles dizendo que eles mandaram pessoas prender Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, ou seja, que Jesus não viria, ou o Messias, quando viesse, não faria nada mais do que isto que Jesus estava fazendo. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para prenderem a Jesus. E aí, no último dia da festa, no último dia da festa do tabernáculo, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seus vetos. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja esse adendo de João, aqui escrevendo muitos anos depois disso ter acontecido, mostrando que aquilo que Jesus está dizendo acerca das águas vivas, nada mais, nada menos significavam da vinda do Espírito Santo, porque ele ainda não tinha vindo, mas quando Jesus ainda não tinha partido, quando ele partisse, o Espírito Santo viria, como João bem sabia que aconteceu literalmente isso. E o que é a presença do Espírito Santo? São rios de água viva correndo de dentro de cada um de nós, correndo sedento para glorificar a Deus, para assoviar, para mostrar que realmente a presença de Deus está em cada um de nós. E aí, quando aqueles servidores que tinham sido mandados prender a Jesus, lembra desde lá no versículo 32, aqui no versículo 45, os servidores chegam para poderem prender Jesus. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus depois de terem visto Jesus falar. E eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Eles responderam: nunca homem algum falou como este homem. Veja que aqueles homens, aqueles que foram prender Jesus, quando chegaram perto e ouviram as palavras de Jesus, ficaram maravilhados, porque ninguém nunca falou como Jesus. E você, tem ouvido as palavras de Jesus, ouvido a voz de Jesus, ouvido o que Jesus ele tem dito? Que nós também estejamos maravilhados em cada palavra de Jesus, porque ninguém nunca falou como ele. Afinal de contas, ele é o Deus vivo, ele é aquele que pode colocar as águas para correrem de nosso dentro. É o Espírito Santo que ele derrama sobre cada um de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.